Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Vocês estão aí com a Bíblia aberta, né? Em Hebreus, capítulo 11. Eu queria, antes da gente começar aqui, dizer algumas coisas. O tema que me foi proposto hoje é que o céu é a nossa verdadeira pátria. E como isso é importante. Meu Deus, como isso é importante. A gente pensa tão pouco a respeito do céu. Vivemos as nossas vidas aqui corridas, atarefadas, cheias de dificuldades, de coisa para fazer. E pensamos muito pouco sobre isso. É bem verdade que nesses últimos meses, né, eu acho que um mês ou dois, vocês estão trabalhando sobre o tema do céu, e o meu é que o céu é a nossa verdadeira pátria. E quando a gente olha ao nosso redor, quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor, a gente percebe o quanto esse tema ele é precioso, o quanto ele é valioso, o quanto ele é importante. Porque a gente tem vivido esses últimos dias, olhando ao nosso redor, a gente tem percebido as pessoas perdendo a fé. A gente tem percebido as pessoas perdendo a esperança. A gente tem percebido as pessoas perdendo perspectiva do futuro, perspectiva de vida, perdendo a razão de viver, não tendo mais nelas essa vontade, esse desejo de viver mais um dia, de uma perspectiva, de um futuro melhor. Eu quero crer, e eu tenho percebido isso, que toda essa perca dessa perspectiva, dessa fé, dessa esperança e de tudo mais, está atrelado ao fato de que essas pessoas têm tirado de suas vidas ou até ignorado o elemento espiritual da vida delas. E quando qualquer ser humano tira da equação da sua vida o elemento espiritual, elas se tornam materialistas. Elas se tornam pessoas que só confiam naquilo que elas podem ver e tocar. E quando isso acontece, não é à toa que hoje em dia tantas pessoas têm se tornado ateus. Não acreditam em Deus ou qualquer coisa relacionado à vida espiritual, ao mundo espiritual, porque elas têm se tornado materialistas e consumistas. E de certa maneira, irmãos, é compreensível isso. É compreensível que elas se tornem assim, afinal de contas, é o que elas vivem, é o que elas creem. É no que elas confiam, naquilo que é material, naquilo que elas têm, na força do seu braço. Então é natural que elas se tornem assim. É até compreensível. O grande problema é quando isso nos atinge enquanto igreja. Quando nós, o povo de Deus, se torna materialista. E deixa eu explicar rapidamente o que eu estou querendo dizer com materialista. É que quando as coisas que a gente possui ou quer possuir, se tornam uma prioridade na nossa vida. Ou que tudo que a gente faz tem o propósito de possuir coisas. E se eu não possuir essas coisas, eu acabo me tornando frustrado e até depressivo, por não adquirir as coisas que eu queria. Então isso é ser materialista. É muitas vezes adquirir coisas que nem precisa, simplesmente pelo fato de possuir. Quando isso nos atinge como igreja, é o problema.
Porque a igreja de Deus, ela não pode ser materialista pelo simples e único fato de que a igreja não vai viver aqui. Ela não viverá aqui. E, portanto, não faz sentido a igreja viver a sua vida com o propósito de aquisições. Uma vez de que, ao morrermos, ou quando o nosso Senhor vier nos buscar, nada levaremos. Então não faz sentido para nós, como igreja, enquanto igreja, sermos materialistas, porque a nossa verdadeira pátria está nos céus. Amém? Você crê assim? Então, paramos por aqui. Bom domingo a todos, né? Já podemos ir para casa, né? Brincadeiras à parte, eu gostaria de ir ao que realmente nos interessa. Porque, óbvio, eu acredito que isso que a gente acabou de declarar, que o céu é a nossa verdadeira pátria, é um senso comum. Eu creio que nenhum cristão vai dizer o contrário, aquele que verdadeiramente é um cristão. Mas ao mesmo tempo que isso é um senso comum, isso é algo que me preocupa. Como assim? Me preocupa saber o que a igreja entende sobre o céu. Quando se trata do cristão e o céu, qual é o nosso entendimento a respeito do céu? O que nós entendemos a respeito do céu? O que é o céu? Nós sabemos o que é o céu? Então essas coisas me preocupam. E, portanto, eu gostaria de fazer aqui 3 provocações, por meio de 3 perguntas. E quando eu falo provocação, não é provocar raiva, ira ou qualquer sentimento ruim, não é isso. É provocar em nós reflexão. É provocar em nós, sabe, aquele sentimento de refletir sobre o que nós entendemos a respeito do céu, se sabemos o que é o céu. É confrontar aquilo que a gente sabe a respeito de alguma coisa. E nesse caso, a respeito do céu. Amém? Você está pronto? Ainda bem que você está, eu não sei se eu estou. Mas vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é justamente essa. Você sabe o que é o céu? É uma pergunta que quando alguém fala assim, né, de supetão, né, joga no nosso peito, o que passa pela nossa cabeça? Quando alguém pergunta para nós, o que é o céu? E aí eu, sinceramente, queria ouvir o que passa na sua cabeça, o que é o céu? Então, corajosos, me ajudem. Opa! O paraíso. Presença de Deus. Te deu uma cópia, Léo, foi? Oi? Não ouvi. Paz. Alguém falou? Nossa nova morada? Lugar de santos. Eternidade. Amém. Mas o Eliel pegou uma cópia do meu sermão. É engraçado porque é o seguinte: nós deveríamos saber o que é o céu. E tudo que vocês falaram, de alguma maneira está relacionado, sim. Mas nós deveríamos saber, pelo simples fato de que a palavra céu, ou Uranos, no grego, ela aparece quase 280 vezes só no Novo Testamento. Isso nos daria, né, pelo menos uma pequena noção do que é o céu de verdade. Do que é o céu. Então, as Escrituras, elas usam a palavra céu
como uma espécie de sinônimo para Deus, algumas vezes. Então, por exemplo, ela diz assim, o reino dos céus. E quando ela diz o reino dos céus, o que está querendo dizer? O reino de Deus. Quando Jesus, ele foi perguntar lá para os escribas, o batismo de João é do céu ou é dos homens? O que ele estava querendo dizer? Se o batismo de João era de Deus. Quando o filho pródigo, ele se arrepende, ele diz, pequei contra, o que ele estava querendo dizer? Que ele pecou contra Deus. Então, às vezes, a Escritura, ela usa céu e Deus como sinônimos. Jack Cottrell, no livro Uma Fé de uma Vez por Todas, ele diz o seguinte, escute, céu é a própria dimensão divina. Neste sentido, o céu não é um lugar onde Deus habita, mas é realmente o equivalente a Deus. Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele diz o seguinte, o céu é o lugar em que Deus torna conhecido de forma mais completa a sua presença para abençoar. O que eles dois estavam querendo dizer é o seguinte, é que o céu é a própria presença de Deus. Isso é o céu. O céu não é somente um lugar onde Deus está, o céu é a presença de Deus. No Antigo Testamento, eu acredito que todos nós já ouvimos falar do tabernáculo, sim ou não? Sim ou não? O tabernáculo, a palavra tabernáculo, significa literalmente residência ou habitação. Por isso, em Apocalipse 21:3, a Bíblia vai dizer, ouvi uma grande voz no céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus entre os homens. E por que o tabernáculo de Deus entre os homens? Porque Deus habitará entre os homens. Isaías 66:1 diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Tudo isso eu falei para dizer que o céu não é só um lugar. O céu é aonde quer que Deus esteja de maneira completa. O céu é o lugar onde a presença de Deus ela é completa. E isso é algo fundamental. Por quê? Porque o céu só é o céu porque Deus está lá. Eu vou fazer uma comparação que não é muito interessante, mas é só para que você tenha uma ideia do que eu estou querendo dizer. A sua casa, ela só é a sua casa porque você mora lá. Se você sair de lá, ela vai ser sua casa? Não, por que não? Porque você não mora mais lá. E eu disse que essa comparação não era muito legal, porque o céu, se Deus saísse de lá, não é que ele continuaria lá, ele não existiria. O céu só é o céu porque Deus está lá. Se Deus não estivesse lá, não seria céu. E isso é importantíssimo. Isso é fundamental para a nossa segunda provocação. Por que você quer ir para o céu? Por que você quer ir para o céu? E pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não diga que você quer ir para o céu porque você não quer ir para o inferno.
Porque se a gente diz que quer ir para o céu porque não quer ir para o inferno, a gente nem entendeu o que é o inferno. Porque se o céu é o lugar onde a presença de Deus está, o inferno é o oposto. O inferno é onde Deus não habita. Não querer ir para o inferno deve ser consequência e não a nossa motivação para ir para o céu. E antes que a gente entenda errado, tá? Eu não estou dizendo que seja errado a gente não querer ir para o inferno. O que eu estou dizendo é que não deve ser a nossa motivação primeira para ir para o céu. Nós deveríamos querer ir para o céu porque queremos estar com Deus. E portanto, se o céu é onde Ele está, é para lá que eu quero ir. E como consequência, eu não quero ir para o inferno, porque Deus não está lá. Você está entendendo, irmão? É fundamental isso, sabe por quê? Porque existe uma diferença muito grande em eu querer estar num lugar porque alguém que eu amo está lá, do que eu querer estar em um lugar só porque eu não quero estar no outro. É ou não? Porque se eu quero ir para o céu só porque eu não quero ir para o inferno, então, duas coisas. Se eu tivesse uma terceira opção, eu escolheria. E segundo, tanto faz Deus estar lá como não. Eu não quero ir para o inferno, então eu vou para o céu. Você está entendendo, irmãos? Nós queremos ir para o céu, porque é lá que Deus está. Isso faz toda a diferença. Eu não quero ir para o céu só porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu porque o meu Senhor, aquele a quem eu amo, está lá. E é com Ele que eu quero passar a minha eternidade. E aí a gente vai para a nossa terceira provocação. Pensando em tudo isso, se o céu é o lugar onde Deus está, se a nossa motivação em querer ir para o céu é porque queremos estar com Ele, queremos realmente ir para o céu? Queremos realmente estar com Deus? Se a gente parar para pensar, às vezes a gente não quer estar com Deus aqui. A gente quer realmente ir para o céu? Para responder isso, a gente vai para o texto de Hebreus 11, versículos 13 ao 16. Por favor. Vamos lá. Quais as características de alguém que realmente quer ir para o céu? É isso que a gente vai ver aqui, nesses versículos que a gente leu. Esses 4 versículos que a gente leu. Versículo 13. A versão que eu vou ler é Almeida século 21, tá? Então talvez seja um pouco diferente da sua. Mas diz assim: todos esses, e esses aqui que ele está falando, é aqueles que receberam a promessa de Deus. Abraão, ele está falando deles. Abraão, Sara, Isaque e Jacó. Então todos esses morreram mantendo a fé sem ter recebido as promessas. Porque lembre-se, qual era a promessa de Deus para Abraão? Que ele seria uma grande nação. Ele viu isso? Não. Sara viu? Ela morreu antes dele, né? Jacó viu? Isaac viu? Nenhum deles viu. Porém, olha o que é que o autor de Hebreus vai dizer. Mas tendo-as visto,
e as acolhido de longe. Aqueles que querem o céu de verdade, eles vivem como quem já vê a promessa e como quem já recebeu ela. A gente não está esperando para receber, essa promessa já foi nos dada, meu irmão. Nós precisamos ver isso pela fé, assim como pela fé Abraão, Sara, Isaac e Jacó viram e receberam e viveram como quem já recebeu. É assim que vivem aqueles que querem ir para o céu. Nós já contemplamos, nós já estamos vendo, vivemos como quem já recebeu isso. É como Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós precisamos viver como quem olha para cima, irmãos, e não como quem olha ao nosso redor. É por isso que a gente peca tanto. Alguém disse o seguinte: todo pecado é uma questão de fé e presença. Como assim, irmão? Vou explicar. Você peca se tiver um irmão do seu lado? Tiver um irmão ali contigo, do teu lado, tu pecaria? Sim ou não? Fale a verdade. Sim ou não? Não, né? É tanto que nesse momento aqui, eu duvido que alguém esteja pecando. Então todo pecado é uma questão de fé e presença. Porque eu só peco porque eu não creio que Deus está presente toda hora. Porque se eu crer que Deus está presente, assim como às vezes os irmãos estão, eu não pecaria. E é por isso que todo pecado é uma questão de fé e presença. Amém? Nós precisamos viver como quem contempla esse céu e como quem já recebeu ele, porque de fato nós podemos contemplá-lo e ele já foi nos entregue. Mas ele continua, versículo 13, ele diz o seguinte, vamos ler o versículo 13 do começo de novo, por favor. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto de longe, e acolhendo-as de longe. Aí vai dizer a segunda coisa: declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Você sabe o que é um estrangeiro e um peregrino? Você sabe o que é? O que é um estrangeiro? Vamos começar por aí. O que é um estrangeiro? Alguém que é de outra pátria, né? E o peregrino? Aquele que está só de passagem. Ele está falando isso, por quê? Porque Abraão, Isaac, Jacó, eles eram nômades. Eles eram peregrinos. Eles não tinham habitação certa, eles estavam indo sempre de um lugar para outro, até que chegasse o momento onde eles iriam realmente receber a terra prometida. E eles, em cada lugar que eles chegavam, eles tinham no coração de que aquela terra, ou daquela terra, eles não pertenciam. Eles não eram dali. Eles estavam ali só de... Aqueles que querem o céu devem viver como se não pertencesse a este lugar, como se estivessem aqui só de passagem.
É engraçado porque se eu perguntasse assim, né? Quem quer morrer? Ninguém. Mas se morresse agora, você ia para onde? Quem quer morrer? É engraçado como a gente se apega, né? Aquilo que é passageiro. A gente se estabelece e cria raízes. E Deus me livre sair daqui. Mas aqueles que vivem, olha, se a gente vivesse como quem é estrangeiro e peregrino aqui, ninguém tinha ansiedade. Porque eu não pertenço a esse lugar. Eu estou indo para outro. Minha pátria é outra. Eu estou aqui de passagem. E às vezes, num país estrangeiro, eu talvez passe necessidade mesmo, porque a minha família não está lá. É ou não é? E como eu estou de passagem, aqui eu posso passar uma necessidade e daqui a pouco não passar mais. E está tudo bem. Eu não sou daqui. Ah, eu não tenho lugar para morar. Tudo bem, eu não sou daqui. Eu estou de passagem. Mas a gente está o tempo todo querendo estabelecer raízes, sem contudo abrir mão. Foi isso que os apóstolos entenderam, irmãos. Eles viveram como aqueles que não fazem parte daqui, que são peregrinos aqui. E aqueles que querem de verdade o céu, é assim que eles têm que viver. Estrangeiros e peregrinos, porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. Ele continua. Versículo 14. E aqui é maravilhoso. Olha só. Os que dizem tais coisas, que coisas? Que coisas? Que são peregrinos e estrangeiros. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria melhor. Às vezes as traduções, elas nos tiram um gosto especial do que realmente o texto quer dizer. Porque o que o texto quer dizer, olha só, estão buscando uma pátria. Eu li o 15, foi? Eu acho que eu li, foi o 15. Eu li o 15, não? Amém, amém. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. Esse buscar uma pátria aqui não é simplesmente buscar um outro país ou o seu país para morar. Buscar uma pátria aqui tem a ver com buscar as suas raízes. Saber quem você é, de onde você veio. Eu não sei se você já fez isso alguma vez. Eu tentei, mas não cheguei muito longe. Você já tentou fazer uma árvore genealógica da sua família? Já ou não? Isso é tão difícil, irmãos. Muito difícil. Mas geralmente pessoas que não foram criadas por seus parentes de sangue, eles têm essa coisa dentro do coração deles, de saber quem são os seus. Quem foram seus pais, quem foram seus irmãos, quem foram seus parentes, seus tios. De onde ele veio? Essa é a ideia aqui. Estão buscando uma pátria, estão buscando saber quem são. Estão buscando saber de onde vieram. E é isso que aqueles que querem o céu devem buscar.
devem buscar conhecer a sua essência, e a nossa essência está no Senhor. Aqueles que querem morar no céu, buscam saber quem são, buscam saber de onde veio, e por isso buscam ao Senhor. Continuando, versículo 15. Isso aqui é fantástico. E se estivessem lembrado da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, se eles lembrassem, se essa lembrança tivesse no coração deles, eles iriam querer voltar. A ideia aqui não é só de lembrar, tá? A ideia aqui é de lembrar e sentir saudade. Vocês lembram da história quando o povo saiu do Egito? Sim ou não? Eles saíram do Egito, ficaram 40 anos aonde? No deserto. Teve um momento lá que o povo disse o seguinte: bom era no Egito. Lembra? Lá a gente tinha comida. Aqui não tem nem água, não tem comida. Então eles não estavam só lembrando do Egito, eles estavam lembrando com saudade. Aqueles que querem o céu não podem lembrar com saudade da vida que tinham lá fora. Porque se lembrarem com saudade, vão o quê? Vão querer voltar. É isso que ele está dizendo aqui. Se eles tivessem lembrado da pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Aqueles que querem o céu não podem lembrar da vida antiga com saudade, porque senão vai querer voltar. Para concluir, versículo 16. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Eles almejam, desejam ardentemente, não veem a hora de adquirir, de obter, de chegar lá, de conquistar. Uma pátria, que pátria? Uma pátria qualquer? Não. Uma pátria que não pode ser encontrada nessa terra. Porque a pátria que eles almejam, ela é celestial. Ela não é só melhor, ela é superior. Que, aliás, é a tônica do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele sempre está dizendo que as coisas em Cristo, elas não são melhor, elas são superiores. Cristo é uma revelação superior, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que a lei, Cristo é maior do que os anjos, Cristo, ele teve um sacrifício superior, Cristo, ele foi um sacrifício de uma vez por todas. E a promessa da nova pátria em Cristo, ela é superior. Porque ela é uma pátria que não se encontra nessa terra. Ela é uma pátria celestial. Amém, irmãos? E aí ele diz duas coisas, aqui no versículo 16. Por isso que? Por isso tudo que a gente acabou de falar aqui, que aqueles que querem o céu, vivem como quem já vê, e como quem já acolheu. Aqueles que querem o céu, se declaram estrangeiros e peregrinos, ou seja, vivem como se não pertencessem a este lugar. Aqueles que querem o céu, estão buscando conhecer de onde veio a sua essência. Aqueles que querem o céu, não lembram com saudade de onde saíram. Aqueles que querem o céu, estão buscando uma pátria celestial. A esses, Deus não se envergonha
deles. Deus não se envergonha deles, porque eles estão vivendo para a glória do Senhor, almejando uma pátria nos céus. O quanto isso traria para nós uma felicidade. Imagina Deus olhando para nós e dizendo, e nos chamando de filhos. Pense nisso aí. Deus olhando para você e dizendo, filho, vem, vem. Não é só uma questão de se envergonhar, é uma questão de Deus estar orgulhoso do que nós estamos vivendo para Ele, do que nós estamos almejando, do que nós estamos buscando. Ele não se envergonhará, Ele nos chamará de filhos. E Ele conclui. O orgulho do Senhor será tão grande, a alegria dele será tão grande, que Ele vai dizer, olha só, não se vergonha de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aqueles que buscam já sabem que o Senhor preparou um lugar para eles. E é por isso que a gente vive com o nosso olhar para o céu, como quem já recebeu, porque sabemos que o nosso Senhor nos preparou um lugar. E por causa disso, nós sabemos que não pertencemos a esse lugar. O céu é aonde a presença de Deus está. E nós queremos ir para o céu, porque é lá que Deus está. E se nós queremos de verdade ir para o céu, nós precisamos viver conforme os cidadãos dos céus vivem. Eu comecei dizendo aqui, meus irmãos, que as pessoas elas têm perdido a esperança, né? Russell Champlin, ele disse o seguinte: o céu é a verdadeira utopia real, por ser criação de Deus. Todas as pessoas idealizam um mundo ideal, não é verdade? Um mundo sem fome, um mundo sem doenças, um mundo onde todos são prósperos. Mas esse ideal, para esse mundo que a gente vive, é utopia. Mas o céu é essa realização. Por isso Champlin está dizendo que o céu é a utopia real, é a idealização verdadeira. E se nesse mundo as pessoas têm perdido a sua fé, a sua esperança e até mesmo a vontade de viver, nós precisamos anunciar para elas que existe um lugar aonde elas podem depositar a sua fé, a sua esperança e a sua vontade de viver. E esse lugar é o nosso Deus que está no céu. Eu queria terminar, irmãos, contando uma ilustração que eu não lembro se eu já contei aqui, mas se eu já contei, contarei de novo, porque ela faz todo sentido. Um casal de missionários, eles foram enviados ainda jovens, para trabalhar num campo missionário muito difícil, onde todos os dias eram batalhas, muitas vezes corriam risco de morrer, e durante 50 anos, todos os dias, eles pregaram o evangelho, evangelizaram aquele lugar, e muitas pessoas entregaram suas vidas a Cristo.
E depois de 50 anos de trabalhos árduos, correndo risco de morrer, eles foram jubilados. E voltaram para sua casa, receberam essa graça de voltar para sua terra natal, para o país de onde eles vieram. Mas a região que eles moravam, as pessoas com quem eles trabalhavam, eram muito pobres. E mesmo sendo pobres, se juntaram e pagaram uma passagem de barco, na terceira classe, porque era o que eles tinham condição de pagar. Aqueles missionários vieram de barco, na terceira classe. Uma viagem totalmente desconfortável. Fizeram quase uma semana de viagem. Ao chegar próximo de onde eles iam desembarcar, eles viram que havia algumas pessoas lá com tambores, pandeiros, cornetas. Havia uma festa preparada. E eles se animaram, né? Opa, estão nos esperando. Seremos recepcionados com alegria, depois de 50 anos trabalhando duro. O barco parou. Eles demoraram a desembarcar, porque afinal de contas estavam na terceira classe, e a primeira classe, segunda classe, vai desembarcando primeiro. Quando eles chegaram, não havia mais banda, não havia mais ninguém, só os papéis picados caídos no chão. Ou seja, a recepção não era para eles. Já tristes, desanimados, chegaram na sua casa, já desgastada pelo tempo, 50 anos. Entraram na casa, sem ninguém, abandonada. Eles olharam um para o outro. O homem olhou para a mulher e disse: pergunte aí ao seu Deus, se é isso que Ele tem para nos dar, quando a gente volta para a nossa casa, depois de 50 anos de trabalho dedicados a Ele. Pergunte aí para o seu Deus se é isso que Ele tem para nós. Ele saiu batendo a porta, ele andou, e algumas horas depois ele voltou. Quando ele chegou em casa, encontrou a esposa mexendo alguma coisa na cozinha, na pia. E ele disse: você perguntou ao seu Deus se é isso que Ele tem para nos dar, depois de 50 anos de trabalho duro, entregando a nossa vida para Ele, correndo o risco de morrer por causa dEle? Você perguntou? E ela disse: perguntei. E ele disse: e o que ele respondeu? Ele disse: que a gente ainda não chegou em casa. Não somos daqui, irmãos. A nossa pátria é celestial. Que o Senhor nos abençoe.